E o novo coronavírus é ou não é uma arma biológica produzida pelos chineses para dominar o mundo? Para a gente saber disso, para a gente responder essa pergunta, é importante a gente entender por que nós precisamos estudar e entender sobre a origem do vírus. Primeiro, prevenção. A gente precisa saber de onde veio o novo coronavírus para que a gente se previna para que isso não aconteça de novo. E quem faz isso? Geralmente, como que a gente sabe de onde veio um vírus? É ciência, é estudo. E tem um estudo que saiu na última terça-feira, dia 17 de março de 2020, falando sobre a origem proximal do SARS-CoV-2, que é o nome do coronavírus, ou The Proximal Origin of SARS-CoV-2. É um artigo publicado na Nature Medicine, que é, se não a mais, uma das revistas mais respeitadas na área científica, na área da saúde. E esse artigo foi publicado por um grupo de pesquisadores, e nós temos aqui incluídos pesquisadores dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália. Não temos pesquisadores da China e, inclusive, é possível, eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês, do artigo, ele é de livre acesso, e você pode acessar, o artigo é todo em inglês, mas lá no finalzinho você consegue ver as informações dos autores e conferir se esses autores têm algum conflito de interesse ou se eles estariam interessados nos resultados dessa pesquisa de alguma forma. E vamos ver um pouco do que traz esse artigo. Existem 7 coronavírus capazes de infectar os seres humanos. Um deles é o SARS-CoV-2 ou o novo coronavírus. Desses 7, somente 3 são capazes de causar doença grave. O SARS-CoV, que é o coronavírus de 2003, que também surgiu na China, o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, ou o SARS-CoV melhorado, e o MERS-CoV. Eles são capazes de causar doença grave por alguns fatores. O que pode ser deduzido sobre esse novo coronavírus a partir de uma análise comparativa de dados genéticos? A gente vai tratar vários aspectos desse artigo com termos mais simples, porque o objetivo aqui não é atingir a comunidade científica de fato. A comunidade científica, assim espero, vai pegar o artigo e vai ler o artigo. O meu objetivo aqui é que os meus amigos que não são da área, que não vão necessariamente parar para ler um artigo cheio de termo técnico em inglês, consigam entender um pouquinho desse estudo aqui, de uma forma mais prática. Então vamos lá. Como que é feito esse cruzamento de dados genômicos? Como que pega lá o coronavírus, o novo coronavírus, e vai falar de onde que ele veio, qual que é a origem. Existem várias formas de estudar isso, e provavelmente a principal delas é estudando o código genético. Então foi extremamente importante que fosse descrito por uma biomédica brasileira o genoma do coronavírus. A partir daí é possível entrar em uma database, uma base de dados que existe disponível, inclusive no PubMed. A gente tem várias fontes de bases de dados genéticos, de genomas de diversas espécies que já foram descritas, inclusive de vírus, inclusive do antigo coronavírus, e aí é possível pegar a genética, então o código que o novo coronavírus carrega, e comparar com o código de outros coronavírus, do antigo coronavírus, da família de coronavírus, que nós temos outros, e ver o que tem de comum, o que não tem. É possível comparar com o código genético do coronavírus que era de um morcego, do coronavírus que era de um rato, do coronavírus que era de um coelho, porque sim, ele é um vírus que ele causa uma zoonose. O que é isso? São vírus que causam doenças tanto em animais como em humanos, porque ele pode ser transmitido do animal para o humano e do humano para o animal. Então esse vírus pode ficar transitando aí em uma via de mão dupla. E essas bases de dados, então, vai cruzar esses dados de um vírus que surgiu no humano com um vírus que surgiu no animal, isso de coisas que já aconteceram, que já estão bem descritas. E é por essa análise comparativa que a gente consegue ter uma noção de se esse vírus veio de um humano, de um coelho, de um macaco, de um morcego, de onde que ele veio. Então é assim que esse artigo trabalha, ele pega lá essa base de dados, faz várias comparações muito específicas. Imagina, se o vírus a gente já nem consegue ver, eu vou analisar partes do vírus menor ainda e ver o que ele tem, o que eu posso falar desse vírus. Quais são os possíveis cenários que esse vírus ele pode ter surgido? Ele pode ter surgido a partir de um animal
que já tinha esse vírus era capaz de infectar o animal, e aí esse animal em contato com o ser humano, esse vírus, através dos fluidos do animal, da urina, das fezes, da saliva, de partículas expelidas na respiração, esse vírus entrou em contato com o corpo humano. E aí até então esse vírus ele só conseguia entrar na célula do animal. Mas de tanto ter contato com a célula do humano, ele foi se adaptando. Ele nunca desiste. Ele vai, persiste até um dia ele conseguir e de fato ele consegue, né? E aí ele desenvolveu habilidades novas para ele conseguir entrar não só na célula do animal, mas também na célula do humano. Isso é a mutação. É isso que aconteceu com o vírus. E esse animal em questão que nós estamos falando é o morcego, realmente. Esse artigo traz que, quando vai analisar lá o código genético do novo coronavírus, ele tem um código genético muito semelhante com o que o morcego tem. Por quê? Os vírus, eles usam a célula do hospedeiro, ou seja, se eles infectaram um cachorro, eles vão usar a célula do cachorro para multiplicar, porque ele não consegue multiplicar sozinho. Então, ele carrega na genética dele muito de quem ele estava infectando. Então, esse vírus, ele carrega muito da genética do morcego, ele carrega, inclusive, a genética também de um pouquinho da genética de um outro animal que provavelmente ele passou antes de chegar no morcego, ou teve contato durante esse período, que é um animal mais típico da China. Ele carrega um pouco dos lugares que ele já passou. Então, ele deixa um rastro no seu próprio código genético. Então, esse artigo compara isso. E o que se sabe desse vírus agora? Ele tem uma habilidade melhorada de chegar lá na célula do humano e entrar nessa célula, de ligar nessa célula de um jeito firme. O vírus se liga mais forte, penetra mais fácil na célula e isso é resultado de mutação. É seleção natural, é evolução do vírus. E essa evolução, ela acontece naturalmente pelo contato do vírus com a célula, é uma habilidade que ele desenvolve. Então, retomando aquela pergunta que a gente fez lá no começo, a China criou uma arma biológica para dominar o mundo? Produziu em laboratório esse vírus? Não, ela não produziu. É uma pena para quem criou a teoria da conspiração aí. Provavelmente teremos mais pesquisas para analisar e comprovar isso mais ainda, mas seria uma chance em bilhões de, dentro de um laboratório, alguém chutar uma ligação que nunca foi descrita antes, feita por um vírus desta forma, com essa afinidade, com essa força, com essa alteração no vírus e acertar, e ele infectar e transmitir. Então não é uma teoria da conspiração confirmada de que esse vírus foi criado em laboratório pela China e que ela vai dominar todas as outras potências mundiais quando a crise acabar. E por que eu ressalto isso? Esse artigo ele não começou querendo negar que o vírus foi manipulado em laboratório. Ele começou querendo saber a origem do vírus. Por quê? A gente viu lá no comecinho. Porque a gente precisa saber a origem para prevenir que isso aconteça de novo. Basicamente é isso. Só que aí começa a surgir um monte de ideia e é muito perigoso quando a gente comenta algo, quando a gente surge com uma teoria sem saber se ela tem pelo menos algum fundamento. As informações são acessíveis para qualquer um que quiser testar, para qualquer um que quiser provar. Então, se você vai lá no link do artigo que eu vou deixar aqui, tá em inglês, mas a informação dos autores está totalmente acessível ali. Vai lá, checa. Toda a comunidade científica checa esse tipo de dado. Tem um monte de pesquisador fazendo esse tipo de análise. Aí alguém vai lá e publica, a comunidade científica vai checar. Se um cara desse foi lá e manipulou a pesquisa para dizer que não foi feita em laboratório lá na China, e ele vai ser checado. E se ele fez alguma coisa errada que vai contra a ética da pesquisa, ele nunca mais vai publicar de novo, ele nunca mais vai trabalhar em universidade de novo, ele nunca mais vai ser pesquisador de novo, ele está arruinado. Então não é simples assim. Não é um grupinho de meia dúzia de pessoas brincando de laboratório. As coisas são muito sérias, a gente precisa levar essas coisas a sério. Se tem alguma coisa que você não entendeu, você pode perguntar. Se tem alguma coisa que você tem para acrescentar, acrescente, por favor, a gente está aqui para isso. E eu vou deixar o link do artigo, o link de outro artigo que fala algumas coisas que acrescentam sobre o coronavírus, sobre os outros coronavírus, sobre as origens animais. Vou deixar o link de uma entrevista e uma reportagem, na verdade. Qualquer informação que a gente puder trocar, a gente está aí para isso.